São 4 horas agora e 21 minutinhos. O Adson está chamando agora com o caso da tragédia desse menino, o Heitor. Dá um menino aqui para mim também, Bessinha, por favor. O Heitor, de 4 anos, que acabou caindo, do 4º andar desse prédio. Diga lá, eu falei que era tia, mas na verdade é a mãe de criação que estava na casa junto com ele. Foi lá, estava quente pra caramba durante a noite, abriu a janela e infelizmente o menininho, o Heitor, que está aparecendo na tela do Brasil Gente Rio aí para você, acabou caindo. Diga lá, ao vivo, direto da delegacia. Adson Ramos, no ar. É informação que a gente apurou ainda há pouco, viu, JP? Cada hora esse caso vai ficando mais triste e a gente vai ficando indignado com essa situação. Infelizmente, o Heitor não resistiu de uma queda do 4º andar de um prédio aqui em Bangu. Ainda há pouco, conversei com o delegado responsável pela investigação. Ele preferiu não gravar a entrevista, mas me contou alguns detalhes do que aconteceu. Primeiro, a Marcele dos Santos Vicente, que é essa mãe de criação, como você muito bem falou, ela tem 18 anos. E ela cuida do Heitor desde quando ele tinha 4 meses de idade, ou seja, ela tinha 14 anos. E ela cuida do Heitor com consentimento da mãe biológica, que tem outros filhos. Ela era apaixonada pelo Heitor. Isso foi o próprio delegado que contou pra gente. Ela disse que ela era apaixonada por essa criança. E aí ela tinha chegado de viagem ontem, levou o Heitor estava na casa de uma tia, levou o Heitor para a casa dela, que é um apartamento que ela tinha se mudado há mais ou menos um mês, recente. Não tinha nem móvel ainda, uma família muito humilde. Não tinha também tela de proteção. Segundo a polícia, tinha um sofá que a Marcele colocou ali próximo da janela. E aí ela foi dormir, estava muito cansada, foi dormir perto do Heitor, estava do lado dele. Ele acordou durante a madrugada e acabou caindo pela janela, caiu do apartamento na área comum desse prédio. E aí a Marcele, ela acordou porque os vizinhos começaram a gritar, avisando que o Heitor tinha caído. Eles mesmos fizeram o socorro do Heitor, levaram ele para o hospital Albert Schweitzer, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos. A Marcele, que é essa mãe de criação, que cuida com muito amor do Heitor desde cedo, segundo a polícia, ela estava muito abalada, ela prestou depoimento aqui na delegacia, outras pessoas foram ouvidas também, testemunhas foram ouvidas pelo delegado e agora ela já saiu daqui, a gente viu que ainda há pouco ela saiu aqui pela porta da delegacia. Segundo o delegado responsável pela investigação, a Marcele vai responder por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. É muito triste essa história, ainda mais quando a gente vê as fotos do pequeno Heitor de 4 aninhos, com a camisa do Flamengo, sempre risonho, e infelizmente essa fatalidade, essa tragédia, e agora a polícia segue investigando, já fez uma perícia no local e, como eu disse, já conversou também com os familiares do Heitor. JP, eu volto contigo. O Adson, é muito triste, como você falou, essa situação, esse caso, e ele se repete. Não é? A gente está falando, vamos relembrar, em fevereiro teve o caso do menino Alan, que a mãe saiu para um passeio lá em Ilha Grande, e o menino acabou caindo também. Vamos relembrar um pouco esse caso, porque a gente está falando de um intervalo de um mês, mais uma tragédia, envolvendo crianças que acabam caindo do andar. Nesse caso, a mãe tinha saído, depois deixou os cuidados da avó. Exatamente. O pai também demorou. Olha aí, esse é o nosso Bessinha trazendo, aí a gente falou do caso, ele já recuperou, já trouxe aí o Bessinha junto com o Antônio, aí ó, o prédio onde caiu o menino Alan, a mãe tinha saído para ir um passeio, a mãe aí desesperada, saiu para um passeio em Ilha Grande, a avó teria ficado responsável por cuidar e o pai também teria atrasado para buscar a criança. Diga lá, Adson, ao vivo. Não, exatamente, é isso que você estava contando do Alan, 7 aninhos, ele tentou passar de um quarto para o outro pela janela, cruzando ali as janelas, acabou se desequilibrando, caiu, e aí a justiça, a polícia, na verdade, fez um pedido de prisão à justiça, tanto dos pais quanto da avó da criança, mas esse pedido ele foi negado, o inquérito então voltou para a delegacia responsável pelas investigações, mais uma criança e como você falou, JP, tão pouco tempo. Isso só reforça a necessidade de cuidados muito maiores com essas crianças. Grade de proteção, tela de proteção para quem tem criança pequena, isso é muito necessário, não é brincadeira. Infelizmente, criança, a gente piscou, ela pode acabar sofrendo um acidente. E é claro, todo cuidado é pouco. Se mora em apartamento, num prédio mais alto, tem que ter tela de proteção para evitar esse tipo de acidente. Muito triste, JP. Ô Adson, só confirma para mim a informação, a mãe já foi ouvida aí na delegacia?
Então, a mãe biológica esteve aqui também na delegacia, também conversou com a polícia também estava ouvindo, todo mundo que veio, os vizinhos, testemunhas, todo mundo estava sendo ouvido, mas ficou em cima principalmente do depoimento dessa mãe de criação, porque ela contou toda a história, tudo o que aconteceu, os vizinhos confirmaram também, eles que prestaram socorro, a mãe biológica esteve aqui também, confirmou essa mesma história que eu te contei, que a Marcele cria essa criança desde os 14 anos de idade. Ela era muito nova, menor de idade, já tendo a responsabilidade de criar uma criança de 4 meses de idade, porque a mãe biológica tinha outros filhos e ficou a responsabilidade no colo dessa menina, que é uma menina de 14 anos e que cuidava com muito amor do Heitor. Esse é um relato que, segundo o delegado, foi ouvido não só da boca da Marcele, mas também das outras pessoas que prestaram depoimento aqui na delegacia, JP. Pois é, a gente viu aí, o Bessinha colocou o Heitor e também o Alan, dois casos que aconteceram no intervalo de um mês. Obrigado, Adson, pelas suas informações.